Bom dia a todos. Deixa eu te apresentar Meu nome é primeiro. Valquíria. Deixa eu te apresentar, Val. Bom, pessoal, bom dia. Nós estamos hoje inaugurando um novo ciclo de palestras, um novo projeto do nosso grupo de pesquisa. No ano passado, nós convidamos vários professores, né? Tivemos o professor Antônio do Passo Cabral, o professor Fred Dias Júnior, a professora Maria José Capello, a professora Tereza Rudalvin, enfim, vários professores que nos prestigiaram e puderam compartilhar conosco suas experiências, suas ideias, suas pesquisas. E dessa vez a gente está dando voz aos nossos integrantes do grupo de pesquisa, né? São os meus orientandos no mestrado, doutorado, de iniciação científica, de TCC, enfim, para que todos possam conhecer o que a gente está pesquisando, o que é que está sendo estudado, e é uma forma de uma espécie de prestação de contas, né? E também a forma de a gente ter esse diálogo, ter uma interação maior, receber aí um feedback, críticas, observações. Estamos fazendo daquele mesmo formato, né? Teremos aí uma exposição de 40 a 50 minutos, depois debate, e tudo vai ficar gravado para quem quiser depois ter acesso. Então, nós começaremos hoje com Valquíria Novaes, que é minha orientanda do mestrado, está com um trabalho bem avançado, já foi qualificado, mas precisa ainda concluir alguns pontos para defender. Vai ter, espero que tenha uma prévia de uma defesa pública hoje, né? O pessoal, né, malha aí para Val já treinar sua defesa. E um tema bem interessante que queria hoje homenagear a Lia Sintra, que nos prestigia aqui com sua presença e cuja obra foi muito bem aproveitada por Valquíria, está sendo muito bem aproveitada. Há um diálogo muito interessante do trabalho de Valquíria com de Lia. Lia tem um trabalho fenomenal aí sobre intervenção provocada, chamou de intervenção Ilso e Iudice, né? E o trabalho de Lia parte de premissas muito importantes que são aproveitadas por Valquíria. Então, o trabalho de Valquíria trata aí da flexibilização da estabilização subjetiva, né, do processo, que alguns chamam de perpetuatio legitimationis, né? Então, Valquíria vai explicar melhor como essa flexibilidade pode interferir, inclusive, na estabilidade objetiva, né, na mudança de pedido, mudança de causa de pedir. O código permite que terceiros entrem no processo, ou haja mudança de parte de forma mais flexível que o código anterior, mas isso pode terminar alterando também a própria estabilização objetiva, né? Pode terminar alterando o pedido, a causa de pedir. E há outras questões bem interessantes que Valquíria vai nos colocar, não quero antecipar para não estragar a surpresa e não falar por ela, na verdade. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui, é ótimo tê-los aqui, e tomara que tenhamos um bom debate. Mas, para que não percamos mais tempo, vamos ouvir aí Valquíria, que vai nos brindar explicar aí o que é que ela está pesquisando, aonde pretende chegar, quais são os objetivos, o que é que desenvolveu até agora. E queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Meu querido Luiz Felipe Ribeiro também aparece aqui. Provavelmente um próximo doutorando do nosso PPGD, está submetendo aí. Deve sair o resultado em breve. E acho que tem tudo para... Estou na torcida, tem tudo para estar conosco. Então, Val, a palavra é sua. Estamos aqui ansiosos. Mande brasa. Gente, bom dia. É uma alegria enorme para mim. É a primeira vez que eu vou falar sobre a minha dissertação, depois desse longo período pesquisando. E eu queria começar dizendo que eu me sinto privilegiada de ter escolhido esse tema nesse momento, especificamente. Eu falo isso porque eu pude ter a oportunidade de trabalhar, além de todo o apanhado de teoria que a gente já tinha sobre partes e terceiros, eu tive a chance de estudar o assunto quando há uma grande efusão de trabalhos no processo civil brasileiro que fazem uma releitura contemporânea da matéria. E, assim, eu realmente me sinto privilegiada de partir de premissas que foram estabelecidas por trabalhos importantes
de pesquisadores nacionais e pesquisadores jovens. Então, acho que é um tema que está realmente, que tem uma tônica importante hoje, e que teve, e aproveito a presença de Lia para dizer que teve um grande progresso a partir desses trabalhos, e principalmente o seu, Lia, em relação aos meus estudos. Mas também o trabalho de Sofia, o trabalho de Marília Siqueira, de Elie, de tanta gente que está pesquisando sobre partes e terceiros no CPC a partir de 2015. É partindo dessa ideia de que a gente já tem trabalhos muito importantes que eu percebi que não era o caso eu não precisava no meu trabalho abrir um capítulo inteiro só para tratar do fato de que a estabilidade subjetiva da demanda, a concepção de que as partes elas não são alteradas, não podem ser alteradas a partir da estabilização da demanda, que eu percebi que isso é um pressuposto que já estava subvertido. Vejam que a gente abandona a herança rígida, a percepção de um processo civil rígido, subjetivamente falando, para partir para uma nova perspectiva, a partir de mudanças sistemáticas do CPC, pontos nodais, em que houve a abertura para a alteração subjetiva no decorrer da demanda. E aí a gente tem, o que não quer dizer que o ordenamento anterior, ou até mesmo os ordenamentos anteriores, não previssem situações de quebra de estabilidade. A situação típica e mais evidente é a intervenção de terceiros. Mas essa alteração promovida pelo CPC de 2015, ela diz respeito, antes de mais nada, a realmente uma quebra de paradigma para entender que, em nome da própria efetividade processual e da participação na demanda, que há a desnecessidade de manutenção dos polos, exatamente como foram propostos pelo autor. Nessa perspectiva, eu queria falar com vocês um pouco sobre três grandes mudanças que o CPC incorpora. Primeiro, porque exclui no Acho que travou. Foi no só para artigo mim? 329, que substitui o Val, antigo. Me ouvem? Travou aí, a gente ficou um tempinho sem te ouvir. Acho que você estava dizendo que o Me novo... ouvem agora? Não. Agora melhorou. Você falou das premissas, que o novo código trouxe novidades, aí deu uma travada. Certo. Bom, retomando, gente. Nós temos a previsão de desnecessidade e manutenção das mesmas partes. Nós deixamos de ter a previsão que tínhamos no 264. Com a nova redação, no 329, não há mais a expressão mantidas as mesmas partes que nós tínhamos antes. Aí vem, por exemplo, esse ente de desconsideração da personalidade jurídica, que não tem marco preclusivo, pode acontecer em qualquer fase do procedimento. Travou só para mim ou vocês também? Travou. Eita, a conexão dela deve estar ruim. Travou aqui também. Travou aqui também. E a própria correção do polo passivo pelo autor, ainda posteriormente acontece, é psicocontrolar. Val, ficasse travada de novo. Acho que tua conexão está instável. Acho que agora voltou. A gente está vendo você se mexer aí. Estão me ouvindo? Ou se você quiser desligar a câmera para melhorar a conexão, pena que a gente não vai vê-lo, mas eu acho que melhora. Vamos tentar mais um pouco, Lance. Se por acaso cair de novo, eu tiro a câmera. Tá bom. Tá? Então, eu estava explicando que a flexibilização ela é um fato, mas nós precisamos contrapô-la aos demais limites de fechamento do próprio sistema. Não precisa flexibilizar, sim, mas até que ponto? E é nesse intuito que o meu trabalho procura identificar quais são os marcos preclusivos referentes ao ingresso de terceiros no processo, partindo do pressuposto, inclusive, de que a preclusão ela é uma via cooperativa, porque a partir do momento que adotamos a própria ideia de preclusão, ela permite o prosseguimento do processo. E entendam que
na medida em que nós quebramos a estabilidade subjetiva, modificamos a configuração subjetiva da demanda, posta como tal pelas partes, em alguma medida, isso interfere no próprio ato de demandar, na própria forma como a demanda foi estruturada. E num sistema em que o objeto litigioso está, em regra, nas mãos das partes, esse diálogo precisa caminhar em conjunto. O que eu quero dizer com isso? Que, em alguma medida, é possível que a flexibilização subjetiva ela impacte objetivamente no processo. E esse impacto precisa ser tratado também. E é isso que eu me proponho ao longo da pesquisa. Certo? Consegue me ouvir ainda, gente? Só para eu saber se eu não estou... Joia. Outro aspecto muito importante é que, na medida em que o autor e o réu litigam, há aí, embutido no ambiente processual, a noção de que é um ambiente de risco. É necessário, além do tratamento do impacto objetivo na demanda, é necessário o tratamento dos riscos e expectativas envolvidos em relação aos sujeitos processuais que litigam. É diferente o sujeito processual, João, pessoa natural, que litiga contra José, pessoa natural, de João, que litiga contra a Coca-Cola, por exemplo. Então, essa é a noção que faz com que haja um empenho argumentativo, inclusive, maior ou menor das partes, em razão contra quem litiga ou contra quem se defende, que deve também ser levado em consideração, no sentido de que a segurança jurídica mantida pela estabilidade subjetiva, ela deva ser, não no sentido de segurança jurídica imutabilidade, mas no sentido de segurança jurídica calculabilidade de riscos, certo? Então, como é que a gente deve, então, tratar o fato de que pode haver um impacto objetivo na demanda e de que pode haver riscos envolvidos que devem ser considerados na hora de tratar a possibilidade do ingresso de terceiros. Se nós analisarmos a demanda, nós podemos fazê-lo de duas formas, basicamente, para identificá-la. É o que a gente sempre faz, é o que os livros normalmente repetem. A demanda ela é identificada objetivamente e subjetivamente. Objetivamente, pedido, causa de pedir, subjetivamente, as partes. Ocorre que a causa de pedir, ela, apesar de ser um elemento normalmente colocado como um elemento objetivo da demanda, a causa de pedir ela é uma relação jurídica. Então, ela também tem uma perspectiva subjetiva, de forma que é possível que, em certas situações, o ingresso de terceiros implique a inserção de uma nova relação jurídica no processo, implicando a acumulação de um objeto novo, de fato, com a ampliação, portanto, do objeto litigioso do processo em si. E é por isso que a minha preocupação no trabalho é identificar as situações em que isso ocorra, para que haja uma coordenação entre a flexibilização subjetiva, porque eu acho que não faz mais sentido falar em estabilidade subjetiva por si só, a flexibilização subjetiva e a estabilidade objetiva exigível, certo? E a partir disso, eu decidi analisar as situações, tanto as situações típicas de quebra de flexibilização, como as situações atípicas. Eu queria começar a conversar com vocês sobre a primeira hipótese que vem à mente quando a gente fala em ingresso de terceiros no processo, que é a sucessão processual, certo? Bom, o primeiro caso de sucessão processual que nós podemos conversar hoje é a sucessão por morte. A morte como fato jurídico e a morte que vem como fato jurídico sobre o processo, fato jurídico processual, portanto, que impacta no processo, independentemente do momento em que ocorra. É como se houvesse, na perspectiva subjetiva da demanda, a atendibilidade desse fato superveniente, da morte da parte. Deixa eu ver ali. Modificação do objeto do processo. Sim, eu me preocupei em fazer isso, Lia. Outra pessoa também que eu gostaria de destacar entre esses novos trabalhos excelentes, é o trabalho de Tiago Siqueira, que faz uma retrospectiva teórica importante, e a diferenciação que ele traz sobre o objeto do processo e o objeto litigioso do processo é bem interessante. E por que é relevante também essa diferença, Lia? Porque há uma diferença entre a mera disponibilidade fática na demanda, ou seja, o acréscimo de fatos novos, que sejam meramente fatos secundários, que não impliquem novo pedido, e a situação em que, com a inserção de uma nova causa de pedir, de fato, haja ampliação objetiva da demanda do ponto de vista de objeto litigioso, como pedido e causa de pedir.
E, sim, só voltando, e obrigada, Lia, só voltando para a sucessão por morte, a sucessão por morte, ela é parte do próprio gênero do direito das sucessões. O que quer dizer que ela deve ser analisada da mesma forma como se analisa a sucessão em outros âmbitos, a partir da ideia de que é o tratamento das incertezas decorrentes da interrupção abrupta, que é a morte. E no processo da mesma forma. Eu esqueci de ressaltar, mas o meu trabalho, ele é especificamente sobre o processo civil individual. Por que eu falo isso? Porque no processo civil coletivo há uma flexibilidade maior, mas que no processo civil individual a gente não deve transportar da mesma forma essas ideias. Então, a minha preocupação é diretamente ligada ao processo civil individual, certo? Continuam me ouvindo, né, gente? Só para ter certeza. Bom, a sucessão por morte, portanto, acaba sendo uma exceção à imutabilidade da própria causa de pedir. Na minha qualificação, o professor me perguntou até, Valquíria, mas não seria só um aditamento? Eu até não tive a oportunidade de respondê-lo ainda, porque foi tudo por e-mail, foi meio virtual. Mas, na minha opinião, não. Veja que, se eu tenho uma demanda de A versus B, por um pedido X, causa de pedido Y, essa demanda só pode ser direcionada, só pode haver modificação da direção subjetiva do pedido, como vai dizer Paula Costa Silva, se eu tiver algo que justifique essa alteração. Então, passa a ser A versus C, sucessor de B, pelo pedido X, causa de pedido Y, mais morte de B, certo? Na sucessão por morte, portanto, há uma expressão que a gente adota o tempo inteiro, que é a ideia de que o sucessor recebe o processo no estado em que se encontra, que é uma ideia, em geral, correta, não vou questioná-la, mas eu acho que eu precisava, durante o trabalho, analisar quais eram os impactos fáticos dessa afirmação. Em que sentido? Imagine a situação em que eu tenho uma demanda de A contra B, e B vem a falecer. Mas imagine que B já contestou. E, na contestação, deixa de alegar uma exceção pessoal, por exemplo, de que gozava em face de A. Tinha um crédito contra A, e ele não alega. Se C vem a sucedê-lo na demanda, C herdando esse crédito, ele poderia opor o crédito a A depois da contestação de B? Nesse caso, eu entendo que a regra ela se aplica exatamente da forma como nós a entendemos. Tendo havido esgotamento da defesa por parte de B, no sentido de que a matéria que poderia ter sido abordada não foi, ela gera, inclusive, em A, a expectativa legítima de que não seja, C fica impedido de, apesar de gozar da exceção pessoal, de levantá-la. Mas perceba que a situação é diferente se B contestou, não alegou, independente da situação de exceções pessoais de B, B contesta contra A, falece, e quando C ingressa na demanda, é C quem tem um crédito contra A. C poderia sair prejudicado, digamos assim, por não poder alegar a exceção pessoal nesse caso? Eu entendo que não. Eu entendo que a disponibilidade fática que se abre ao sucessor processual nesse caso, ela é ampla. Não há, nesse caso, vejam, percebam, não há ampliação do objeto litigioso do processo. Não há um novo pedido, uma nova causa de pedido dispossível, não vai versar sobre isso. Mas é possível ampliar o objeto do conhecimento do juízo, trazendo à lume uma exceção pessoal que diga respeito apenas ao sucessor. E aí, pontuadas essas situações na sucessão por morte, eu queria trabalhar um pouco com vocês também a ideia de sucessão da coisa litigiosa, por alienação da coisa litigiosa. Percebam que eu estou soltando esses exemplos para conversar com vocês mais adiante. Eu vi que vocês têm a me dizer para identificar as limitações ou não das minhas ideias, certo? Mas na sucessão por alienação da coisa litigiosa, nós temos uma espécie de sucessão um pouco diferente. Primeiro porque ela é derivada de manifestação da vontade, não há que se falar em morte, em um negócio jurídico material. É um negócio jurídico no âmbito material que poderia ou não repercutir no processo, é a opção legislativa que ele realmente vem a repercutir. E a sua repercussão em si, a entrada de um novo sujeito processual, substituindo aquele que estava anteriormente no processo, decorre de negócio jurídico processual. Exige-se a anuência da contraparte que não participou da negociação. Em relação a isso, há quem discorde,
há quem entenda que seria conferir a essa contraparte um domínio muito grande sobre a configuração subjetiva na demanda, mas eu volto ao meu ponto de partida. Eu preciso me preocupar com algumas coisas. Primeiro, a lei, de fato, exige esse consentimento, eu não posso ignorar o que está no código. Segundo, eu preciso levar em consideração o que a contraparte calculou de risco quando estava litigando com o alienante. Pode ser que o adquirente tenha um advogado muito melhor do que o alienante, por exemplo. Pode ser que seja alguém com um poder de defesa muito maior. Então, pode ser mais interessante a contraparte continuar litigando contra o alienante. E é preciso também garantir a contraparte que permita, que controle, em alguma medida, a possibilidade de eternização do litígio. Imagine sucessivas alienações em relação às quais a contraparte nada pudesse fazer. Então, essa anuência ela é relevante, na minha opinião. Achei importante destacar isso no trabalho também. Mas quando se trata da sucessão por alienação da coisa litigiosa, é a própria professora Paula Costa Silva também quem vai dizer que não se trata muito, não há muita doutrina sobre qual é a relação jurídica objeto da demanda após a alienação da coisa litigiosa. O que é que acontece de fato? Nesse caso, observem que, além da discussão sobre a causa de pedir que havia antes, alienante versus contraparte, nós teremos também a ampliação da causa de pedir para a inserção desse terceiro, que era desse adquirente, no processo. Vejam que não se trata de substituição da causa de pedir, por duas razões principais. Primeiro, porque acabaria ocorrendo a perda de da atividade processual que houve até o momento. E segundo, porque essa relação que precede a relação entre adquirente e contraparte, ela termina sendo pressuposto questão prejudicial em relação a ela. Então, o juiz decide sobre as duas coisas, quando há sucessão por alienação da coisa litigiosa, com a ampliação da causa de pedir. Mas aí eu volto ao ponto. Qual é a disponibilidade fática que é permitida a quem ingressa na demanda? Então, imagine, nesse aspecto, eu queria levantar dois problemas específicos. O primeiro deles é o seguinte, vejam que, do ponto de vista do processo, nós já sabemos que há uma ampliação da causa de pedir, o que viabilizaria, a princípio, a disponibilidade fática, como eu expliquei, em relação à sucessão por morte. Mas, nesse ponto especificamente, o Código Civil também é relevante. Imagine que haja, durante uma demanda, uma cessão de crédito. É possível ao devedor, o Código Civil é quem vai permitir isso, opor aquele que ingressa no lugar do cedente as exceções pessoais de que ele gozava em face do cedente também. Então, há uma permissão no próprio direito material que permite ao devedor, independentemente da disposição do direito alheio, do crédito, ou da perspectiva de crédito, do exercício do direito dele de exercer a exceção pessoal. Situação diversa acontece no caso em que há uma assunção de dívida. Quando há uma assunção de dívida, a posição passiva que é ocupada por aquele que assume a dívida não implica a aquisição das exceções pessoais de que o devedor originário gozava inicialmente. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma demanda A versus B, e C ingressa porque assumiu a dívida que era de B, assumir a posição passiva na relação, não quer dizer que C possa se valer de exceções pessoais que diziam respeito a B, porque essas não fazem parte da relação de transmissão da posição passiva. Essa é uma questão de direito material, mas que impacta diretamente na disponibilidade fática no âmbito do processo, certo? Outra questão relevante na assunção de dívida é que o direito material, para permitir sua eficácia, ele exige que haja a concordância do credor. E, nesse ponto, me veio o questionamento. Se há a necessidade de concordância do credor no âmbito material para que haja, de fato, um negócio que implica a assunção de dívida, é possível que esse mesmo credor se oponha, no âmbito do processo, a essa assunção? E aí eu entendo que não. Apesar de serem necessárias a concordância nas duas esferas, a negativa do credor no âmbito do processo implicaria comportamento contraditório, que não deveria ser admitido, portanto. Há um ponto específico na associação por alienação da coisa litigiosa, que eu queria deixar aqui como provocação, é um ponto que eu ainda estou amadurecendo, conversei até pouco com o Léo sobre o assunto, eu queria ouvir muito vocês também sobre isso depois. É o seguinte, imagine a seguinte situação, A litiga contra B, alega, por exemplo, que há um quadro com B, que eles
Bom, o quadro é meu, B diz que, B entende que não foi só um empréstimo, entende que foi uma compra e venda, diz que o quadro é dele, e a demanda está proposta. Pendente. No decorrer do feito, A vende esse quadro, independente de tradição, mas há um contrato de compra e venda e há um ingresso de uma pessoa C na demanda no lugar de A. A, portanto, é o alienante extrometido da demanda, certo? O meu foco é esse. Há alguém que era parte, cujo direito era discutido, que deixa de ser parte na relação material e que é excluído da demanda a partir daí, dessa troca de sujeitos. O que acontece se, na decisão final, vai sair um dispositivo, no final das contas, dizendo, por exemplo, o quadro pertence a B e não a C, ação julgada improcedente, mas é possível que na própria fundamentação haja alguma decisão do juízo, alguma fundamentação do juízo no sentido de que o título de A, por exemplo, sobre o bem, não era válido, A nunca foi dono. Haja, portanto, disposição na sentença sobre o direito daquele alienante extrometido. O alienante extrometido, posteriormente, pode voltar a questionar o mesmo direito. Vejam, ele não é mais parte. Ele está sujeito a uma eventual coisa julgada de prejudicial, que haja a partir daí. Paula Costa Silva, no livro que trata do assunto, ela diz o seguinte: o alienante extrometido ele está sujeito à decisão na medida da sua extensão objetiva, significando que, se por acaso a decisão trata do direito do alienante, ele estará sujeito a ela. Ocorre que ele não é parte mais. Como é que eu posso justificar que uma decisão, embora trate do direito dele, seja ele estendida se ele não é mais parte? O que eu estou observando é que talvez nós tenhamos aqui uma espécie de substituição processual implícita. Talvez justificasse a presença do alienante extrometido como assistente litisconsorcial, inclusive, invertendo a situação do que aconteceria se a contraparte não concordasse ou o adquirente não ingressasse no processo. Devendo ser garantida a sua participação, sim, mas para evitar que haja decisão sobre seu direito sem que ele tenha participado, no final das contas. Eu queria muito ouvir vocês também sobre o que acham, certo? Mas imagine a situação em que, por exemplo, há uma situação como essa, há, por exemplo, uma doação durante um processo, certo? É uma situação parecida. Há uma doação durante o processo do bem litigioso, a sentença, termina-se o processo, define-se que a propriedade pertence à contraparte, não àquele que doou, certo? É possível que haja, por exemplo, a revogação da doação por um ato de ingratidão do donatário, e aí o doador tente receber de volta aquele bem que, no final das contas, a sentença disse que não lhe pertencia. Então, são essas inquietações que estão movendo a minha pesquisa nessa seara. Do ponto de vista da sucessão ainda, eu abri um ponto chamado vicissitudes societárias no curso da demanda. Por que eu chamei de vicissitudes? Não necessariamente, no caso da sociedade empresária, nós teremos sempre sucessão empresarial. Eu achei importante destacar isso porque eu senti falta disso na pesquisa. Quando eu lia sobre, por exemplo, dissolução da personalidade jurídica da sociedade, o que é que se tem? Na dissolução não há sucessão empresarial. O que acontece na dissolução é que o processo ele figura como uma obrigação pendente da sociedade. Enquanto pendente o processo, a litispendência faz com que se estenda ainda a extensão da existência da própria personalidade jurídica. Ou seja, das duas, uma. Ou o processo faz com que a personalidade jurídica dure enquanto ele dure também, acabem os dois juntos, ou acaba o processo e a sociedade continua ainda em dissolução por outras obrigações pendentes. Mas o fato é que o processo é uma obrigação pendente da sociedade. Não há sucessão processual nesse caso. Também não há sucessão processual quando nós falamos, é importantíssimo isso, de dissolução irregular da sociedade. Quando há dissolução irregular, a sociedade ela não deixa de existir, ela continua existindo do ponto de vista jurídico. O que acontece é que a gente procura a responsabilização secundária dessa sociedade, procurar outras pessoas que possam ser responsabilizadas por aquela obrigação, mas não é um caso de sucessão empresarial propriamente dita. A sucessão empresarial também tem uma perspectiva importante, que é a seguinte: quando há, de fato, sucessão empresarial, uma incorporação, uma cisão, uma fusão, não é, como muitas vezes pode parecer em alguns textos, uma situação equivalente à morte, porque muitas vezes nós vamos encontrar isso.
se dá a morte da pessoa natural. Não, porque a associação empresarial, ela decorre necessariamente de manifestação da vontade. E na pesquisa eu procuro analisar também se, havendo essa abertura à manifestação da vontade para a organização subjetiva da própria empresa, se é possível dispor sobre isso também no âmbito do processo, é possível mexer na própria legitimidade processual a partir dessa alteração societária. E destacar também que, em caso de identificação da responsabilidade secundária, nós temos um importante instrumento que é o incentivo de consideração da personalidade jurídica, que eu falei no início, ele não tem um marco preclusivo, ele acontece a qualquer momento, em qualquer fase do processo. E, na minha opinião, ele é uma situação que está perfeitamente coordenada com a ideia de que a flexibilização subjetiva ela deve ocorrer quando é possível a flexibilização objetiva também. O incidente, ele abre espaço a que haja o tratamento de novo objeto. É, de fato, uma demanda que se abre incidentemente, permitindo com isso a alegação, a participação, de forma que não há inserção de um terceiro com um contratório mitigado, certo? E, por fim, para fechar a nossa conversa hoje, eu queria falar de dois aspectos. Um é a intervenção de terceiros no novo CPC, e de forma rápida. Queria só dizer a vocês que a intervenção de terceiros, ela vive um momento de ampliação do ponto de vista da sua possibilidade ante a possibilidade de negociação processual, no sentido de que é possível que haja negociação que flexibilize a estabilidade objetiva também, enquanto à inserção de um novo terceiro, que implique a inserção de um novo objeto. O que é que eu quero dizer com isso? Que é possível que, na situação em que a inserção do terceiro implique um novo objeto, como é o caso, por exemplo, das intervenções típicas, nós temos intervenções típicas que elas são limitadas temporalmente, porque elas configuram a inserção de um novo objeto. Mas é possível que, flexibilizando a estabilidade objetiva, tendo, portanto, um negócio jurídico sobre a estabilidade objetiva, que nós tenhamos também a flexibilização subjetiva, certo? Então, é possível que, tendo um negócio jurídico que flexibilize o saneamento, flexibilize a possibilidade de alterar objetivamente a demanda, mesmo após o saneamento, é possível que a gente tenha intervenção de terceiros tardiamente, certo? Eu não estou querendo me alongar muito para terminar logo, para vocês poderem falar também. Mas o que é relevante para tratar nesse aspecto da intervenção de terceiros é que separar, isso é o que eu tento fazer no último capítulo, separar as situações em que há inovação objetiva, nessas, estabelecer que é necessário, sim, que haja a procedimentalização da vontade das partes através do negócio, para que haja a flexibilização objetiva em compasso junto com elas, ou se não há alteração objetiva, se há uma mera ampliação do objeto do conhecimento do juízo, que elas sejam viabilizadas, porque não há mais óbice a elas. De forma que a minha conclusão, ao fim e ao cabo do trabalho, é de que a estabilidade objetiva, ela deixa de ser uma regra, ela passa a ser, de fato, uma exceção. E a estabilidade objetiva, ela faz sentido, ela é uma regra exigível, quando necessária a manutenção da estabilidade objetiva, as exigências da própria estabilidade objetiva. De forma que a flexibilização subjetiva, ela deve vir, e eu digo isso no sentido da flexibilização subjetiva que implique ampliação de objeto litigioso, quando seja possível ainda fazê-lo, quando seja ainda possível a demanda adequar-se de forma a comportar o ingresso de novos fatos para novos pedidos e novas causas de pedir, certo? São essas as ponderações que eu queria deixar com vocês hoje. Eu vou dar uma olhadinha logo aqui nas observações de Lia, tentar responder, porque eu vi que tinha uma coisa no chat. Concordo com Paula nesse ponto, ele saiu porque quis. A doutrina italiana também vai nesse sentido. Não acredito em substituição implícita, acho esse conceito muito perigoso. Lia, foi engraçado, porque ontem, quando eu estava organizando a apresentação, eu peguei aquele livro verdinho de Partes e Terceiros e eu vi o teu artigo, eu reli o teu artigo sobre isso, e ele me fez pensar que eu tinha identificado esse problema, que nós temos essa situação em relação ao alienante extrometido.
Se ele saiu porque quis, significa que ele vai poder, então, questionar novamente, ele vai poder mover a jurisdição novamente para pedir o mesmo direito. Eu acho que isso é um risco à contraparte, no final das contas, que se cria. E aí, qual é a saída, então, para tratar dessa situação que, na realidade, o que eu entendi, e aí eu queria te ouvir também, se for possível só, é que termina sendo uma substituição processual velada, que não é dita, que não é tratada, e por isso mesmo termina não viabilizando a participação dele. Entende? Eu acho que, na realidade, é um esforço. Acho que não pode discutir mais. Certo, mas aí qual seria, então, a justificativa para entender que ele está vinculado à decisão? Entende? Veja, o que eu estou entendendo é que ele está vinculado à decisão também. O que estava posto para a decisão no momento da saída. É uma perspectiva importante. Porque imagine que ele está, em relação aos fatos, né? Porque imagine que ele sai, ele aliena o bem às vésperas da sentença. Ele não vai ter vinculação alguma àquilo que foi decidido, àquilo que foi posto. Então, assim, é uma solução interessante, essa que você apresentou, não tinha pensado nela ainda, mas eu ainda acho perigosa, porque pode resultar, mesmo com os mesmos fatos, é possível que resulte uma decisão diferente, dependendo do juízo a que seja submetido. Exatamente. Quando eu escrevi a matéria, ninguém pode escolher não se sujeitar à jurisdição. Veja que, por que eu justifico que ele deveria estar sujeito enquanto esse substituto processual que ninguém fala? Porque, nesse caso, ele assumiu o risco de ser parte. Ele demandou. Se ele saiu por uma vicissitude material, isso precisa ter um tratamento. Na realidade, a alienação da coisa litigiosa, ela é um constante esforço do processo de lidar com a mudança na perspectiva material, tentar adequar essa situação. E aí, eu queria até conversar com vocês, gente. Teve um recurso especial, relativamente recente, foi do ano passado. O recurso especial 1837413 do Paraná, em que a situação era a seguinte. Moacir tinha até comentado comigo isso, é um outro mestrando. Na hora que ele comentou, eu não me passou despercebido. Ontem, quando eu fui analisá-lo com calma, foi que eu fui parar para pensar. A situação era a seguinte: um banco pleiteava o reconhecimento de um determinado crédito, aliás, o reconhecimento não, era uma execução já de determinado crédito, e houve embargos à execução paralelamente, mas no meio do caminho o banco cedeu esse crédito. E aí a sociedade que adquiriu continuou na demanda, o banco foi extrometido, tudo certo, nada errado. O que acontece? No final dos embargos à execução, se percebe que não havia crédito, que na realidade havia débito. E a sociedade cessionária, ela foi responsabilizada por esse débito. O SJ entendeu que, nesse caso, ela não podia se beneficiar só do bônus da cessão de crédito. Mas eu fiquei preocupada por duas razões. Primeiro, materialmente, do ponto de vista do próprio direito civil, o cedente ele não se responsabiliza pelo pagamento, mas ele se responsabiliza pela existência do crédito no momento em que ele cede o crédito. Então, há aí talvez a possibilidade de responsabilizar o cedente, nem que seja posteriormente, pela sociedade, né? Mas a questão não é nem essa. É que eu não acredito que a cessão de crédito, ela funcione como uma espécie, a cessão de crédito do ponto de vista da cessão contratual mesmo, ela funcione como um título de crédito, de forma que o que sair daquela posição contratual seja responsabilidade da sociedade. Eu não acho que esse débito, que eventualmente foi observado no final do processo, ele deva ser oposto necessariamente à sociedade que somente adquiriu o crédito. Me parece que é um outro direito, e é um outro direito que deve ser responsabilidade do banco cedente, sim, na minha opinião. Lia ainda está dizendo aqui, Lia maravilhosa, tem muita coisa interessante para tratar no incidente sobre os limites do contratório para quem entra pelo incidente. É verdade. O incidente de consideração era uma sugestão de Léo que eu tivesse um capítulo próprio, um ponto próprio para tratar sobre ele. É o ponto que está pendente para eu terminar a parte de incidente de consideração. E, fora isso, eu ontem também me peguei pensando na situação, fora do incidente, Lia, da situação do trespasse. Vejam só, no trespasse, o que a gente tem? Não há uma associação empresarial, mas o adquirente, no caso do estabelecimento comercial, ele se torna responsável também pelas obrigações do alienante do estabelecimento. Então, imagine que já haja uma demanda em relação a determinada obrigação. Isso importaria necessariamente o ingresso desse novo devedor na demanda
E aí eu comecei a pensar recentemente sobre o assunto, ainda nem li muita bibliografia sobre, mas achei interessante trazer para a gente debater também. Mas me parece que não, que apesar da pessoa que adquire o estabelecimento, ela se torna responsável, é preciso que haja uma nova demanda em seu desfavor, seja por manifestação no próprio processo, se ainda for cabível, mas o fato é que não há uma responsabilidade automática. O fato dela poder ser responsabilizada não significa que ela vai substituir a parte que está sendo demandada nesse caso. Até porque essa parte que está sendo demandada, ela continua responsável solidariamente ainda por um ano, né? Bom, gente, são as ponderações que eu queria trazer para vocês hoje, são as inquietações que não me deixam dormir e queria ouvir um pouco todo mundo. Me coloco à disposição de todos. Tenho muita coisa ainda para ler, muita coisa para ver. Léo que lute para me arranjar prazo, mas vai dar tudo certo, viu? Vai permanecer à disposição de todos. Obrigado, Val. Eu quero lhe dizer, eu já lhe disse isso, mas vou socializar o que eu disse, dizer aqui para todo mundo. A gente sempre tem mais o que dizer, sempre tem mais o que estudar. Atribuem a Fernando Pessoa a frase de que você não termina um livro, você o abandona, né? Se você for terminar mesmo, não termina. Sempre vai ter uma coisa a mais para colocar, uma reflexão nova. Mas antes de prosseguirmos, eu queria registrar a presença de Cristiane Sampaio, que provavelmente será nossa nova mestranda, né? Está aí concorrendo para o mestrado, deve sair o resultado em breve. É minha querida colega da Procuradoria-Geral do Estado. Cumprimentar o professor Tuani Custódio, né? Satisfação tê-lo aqui, prestigiando a gente. Bom, mais uma vez, se sentir prestigiado por sua presença. E também o professor Silvano Flumingan, né? Também meu colega da Procuradoria, meu supervisionado de pós-doutorado aqui na Federal de Pernambuco, está fazendo pós-doutoramento conosco, e professor da Universidade Estadual de Pernambuco, grande professor, que interage muito direito material com o processo, né? Direito civil e processo civil, e satisfação tê-lo aqui também conosco. Agradecer mais uma vez a Lia, né, que tem contribuído muito, né, ótimas observações, que vai nos ajudar bastante aqui na reflexão. Mas eu queria, antes de prosseguir, você já antecipou aí a discussão com Lia, veja, para que a gente discuta um pouco mais esse ponto, veja se eu entendi bem, né, para que a gente deixe claro. Veja se é possível concluir do que você disse a seguinte situação. Uma das partes morre, né, e ela é sucedida, o direito é transmissível, né, porque se for intransmissível o processo é extinto. Então, o direito é transmissível e o seu sucessor assume o processo e se sente numa situação complicada, porque a defesa não foi bem feita, o processo não foi bem conduzido e agora chegou para ele isso. Pelo que eu entendi, ele teria aí uma chance de rever, de se redefender, de ajustar, teria aí um problema no contraditório ou essa não é uma consequência ou uma conclusão da sua exposição? Há outro ponto que eu queria destacar, e foi já já levantada, a Lia levantou a bola aqui, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você até destacou que eu venho insistindo num exame mais detalhado disso. Eu até acho, e a gente conversou isso, que vale a pena uma dissertação inteira sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quem está aí pensando num tema, acho que há vários pontos no incidente muito complicados pragmaticamente, né? Ele foi muito bem pensado, é importante que tenha um contraditório, mas quando a gente vê o direito vivo, começa a ver alguns problemas. Eu, por exemplo, queria colocar aqui para nosso debate, eu tenho visto em alguns casos um problema na fase de conhecimento, o incidente suspendeu o processo. Sobretudo quando chega no momento da fase de saneamento e organização, se suspende o processo antes de ter saneamento e organização, antes de ter a decisão final, muitas vezes você está antecipando ou invertendo a lógica, julgando logo a desconsideração sem saber se de fato há responsabilidade, se o sujeito
demandado vai ser condenado. Eu tenho visto, em alguns casos, um problema em um incidente suspender o processo. Quando é execução, tudo bem, tem que suspender porque já há o título e não há como prosseguir em duas atividades simultâneas de cognitiva e executiva. Mas quando o processo é de conhecimento, eu tenho sentido que há problemas práticos na suspensão, né? Eu até me deparei com um caso que isso chamou bem a atenção, né? Isso tem me preocupado. O outro ponto é que o código diz que o incidente pode ser instaurado em qualquer grau de jurisdição, em qualquer fase do processo. Eu acho que isso merece uma interpretação conforme a Constituição. Imagine que o caso está no STJ, em fase de recurso especial, vai ajuizar incidente lá, com limitação probatória, limitação cognitiva. Eu acho que tem que ser instaurado na primeira instância. Outra coisa, o incidente é uma demanda incidental, ou seja, ele exige competência originária. O STJ, nesse exemplo, tem competência originária para julgar o incidente. Estariam ampliando a previsão constitucional. São reflexões que eu tenho feito. Eu acho que e aí o código não diz textualmente, não fala de competência, diz que cabe a qualquer momento. Então, acho que a gente tem que interpretar conforme a Constituição. Se a ação é originária do tribunal, beleza, vai ser lá. Mas se é originária de primeira instância, o fato de o processo estar em fase avançada, em grau de recurso, não impede que se ajuize o incidente na primeira instância. Mas é uma reflexão que eu tenho feito, ainda estou no gerundo, estou pensando sobre isso, queria colocar aqui para que a gente discutisse, e há outros pontos no incidente que eu acho que merecem reflexão, mas para não ficar com muitas questões de uma só vez, eu queria colocar essas para o nosso debate. Léo, desculpa, eu acho um outro ponto também, é o Silvano. Oi, Silvano. Eu estou sem a câmera só para poder falar, porque eu estou meio sem pentear o cabelo, está um negócio meio esquisito aqui. É bom que você poupa a gente disso aí. mas Léo, eu acho que também tem um outro problema, que eu acho que o incidente ele pressupôs o artigo 50 do Código Civil. Então, ele só fala, por exemplo, pela iniciativa da parte do Ministério Público. Só que ele esquece que, por exemplo, você tem um incidente na lei do CAD, você tem um incidente, por exemplo, no CDC, que a iniciativa pode partir do juiz, né? Então, você tem também falhas porque tem um pressuposto de direito material que ele não foi levantado. Ele pressupõe que só existe o artigo 50 e a forma de desconsideração material do artigo 50 do Código Civil, sendo que existem outras formas. E isso afeta a legitimidade para a iniciativa do incidente também, né? E eu não só mais um ponto para discussão para quem for desenvolver esse tema de pesquisa, né? Ô Silvano, um ponto importante que você destacou aí é exatamente por pressupor o artigo 50 que tem havido discussão, a meu ver, desnecessária em relação ao incidente nas execuções fiscais, cujo pressuposto material é o Código Tributário Nacional. Concordo plenamente. E aí tem precedente já julgados do próprio STJ, de alguns tribunais, dizendo não, só o incidente só se houver, de fato, desconsideração. Se for uma imputação direta, uma responsabilidade solidária, um daqueles casos do 133, 134, 135 do CTN, não teria um incidente. Ou seja, só tem contraditório para essa situação. O resto, contraditório não existe, né? É estranho. Para mim é estranho. E eu acho que talvez o diagnóstico seja esse mesmo que você apontou, de o código partir do pressuposto do artigo 50, quando ali é uma intervenção de terceiro, o terceiro vai entrar porque talvez ele se torne parte ou responsável, surge um litisconsórcio eventual, né, como é bem explicado por alguns, e termina você numa situação complicada, porque para alguns tem contraditório, para outros não tem. Me parece esquisito isso. Mas desculpa, Val, eram essas questões para que a gente provocasse o debate aí. Léo, te respondendo em relação à primeira pergunta sobre a situação em que há uma defesa não muito boa da parte que antecedeu na sucessão processual. Veja, pelo simples fato de ter havido uma defesa que não foi boa, isso não é o bastante. Eu me preocupei em analisar o que faltou em relação a fatos que podem ser trazidos pela outra parte. Então, veja, que ela vai ter a oportunidade de trazer um aporte fático que implique ampliação do objeto do conhecimento do juízo sem inserir um novo pedido, eu entendo que é perfeito, ela tem essa oportunidade.
Mas até porque, veja, se eu admito o ingresso de alguém, eu não posso admitir o ingresso sem lhe garantir o contratório correspondente. Mas eu não podia fazer isso sem antes analisar também a relação entre o sucessor e as matérias que ele já tinha alegado. Então, eu precisei fazer esse diálogo entre exceções pessoais que já foram alegadas, que não foram alegadas, e exceções pessoais que o próprio direito material não permita a alegação, ou, pelo contrário, faça com que sejam oportunizadas, para que aí sim nós possamos tratar especificamente, tratar de forma mais esmiuçada a disponibilidade fática que é conferida ao sucessor processual. Em relação ao IDPJ, a essa situação da competência, eu acho que você já devia escrever sobre isso, porque eu já discutei falando isso outras vezes. Concordo com você em relação a isso. Acho que tem que ser processado na primeira instância, enquanto correr no STJ, não faz sentido a percepção de forma diferente. E concordo plenamente também em relação à utilização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para situações que não são desconsideração da personalidade jurídica propriamente, exatamente. Vejam, por exemplo, a situação da sucessão fraudulenta, a responsabilização secundária numa situação de sucessão fraudulenta de empresas, em que eu tenho uma empresa nova, criada para ficar somente com ativo, enquanto aquela antiga fica somente com passivo. Veja que não necessariamente essa empresa paralela, ela vai compor, ela vai ser sócia da empresa precedente. Então, eu não vou levantar o véu da personalidade jurídica daquela para atingir a nova empresa. Mas eu posso me utilizar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para viabilizar a responsabilização secundária dessa empresa que é, de repente, um grupo empresarial da outra, que é fruto de um grupo empresarial criado pela outra, né, que possa vir a ser reconhecido como tal. Mas, basicamente, nesse sentido. E só uma observação para não ficar um mal entendido. Eu combato muito essa postura de eu não gosto da regra, então não vou aplicar. Quem me conhece sabe que eu combato muito isso. A gente tem que preservar o Estado de Direito. Se existe o texto normativo, ele tem que ser aplicado mesmo que eu não goste, a não ser que ele seja inconstitucional. Então, quando eu disse que me parece que o incidente não deveria suspender o processo de conhecimento, não é porque eu não gosto, acho ruim e vou desaplicar o dispositivo, é que me parece que há um conflito com a previsão constitucional do devido processo legal. Não é adequado, e a adequação é um elemento fundamental do devido processo legal, não me parece adequado suspender, porque isso, além de criar um tumulto, gera um problema de inversão de análise, inversão lógica. Como é que eu vou desconsiderar sem antes saber se o próprio demandado é responsável, deve ser condenado, se de fato há insuficiência patrimonial, uma série de análise que talvez fique para depois da própria desconsideração acolhida ou rejeitada, né? Então, eu me deparei com um caso em que a desconsideração foi rejeitada porque não tinha elementos, e esses elementos surgiram depois que o incidente foi julgado. E como assim? Né? Então, é isso que tem me gerado uma perplexidade em relação ao próprio devido processo legal. Mas eu acho até, e voltando ao ponto da sucessão, não só a morte-causa, eu dei o exemplo da morte-causa, mas tenho da alienação da coisa litigiosa, que você bem explicou. Eu acho que precisa ficar um pouco mais claro isso no seu trabalho. Se, de fato, o sucessor precisa ter contraditório garantido, por outro lado, tem elementos preclusivos que precisam ser observados, então é uma eventual contradição ou um dilema que precisa ser melhor configurado e explicado. Mas é isso. Queria franquear a palavra a outras pessoas, Isabelle, Rinaldo, Luiz Felipe, se alguém quer, professor Tuani, se querem fazer alguma observação, alguma pergunta, algum acréscimo, alguma crítica. Esse é um momento importante para a Valquíria, né, que ela está concluindo aí a dissertação. É quase que uma banca coletiva com vários convidados aí que podem trazer aportes ou observações ou críticas para ela. Não, só queria dizer que, bem, parabenizar, gostei da exposição da Valquíria, me pareceu que ela, de fato, pesquisou bem o assunto, e isso até me deixa sem muita condição até de perguntar, porque não é um assunto sobre o qual eu tenho me debruçado muito, e, assim, no início da exposição, eu até fiquei um pouco perdida, mas eu acho que foi falha minha, porque você que está dentro do assunto, para você está tudo tão claro,
que quando você começou a dar mais os exemplos, eu fui entendendo melhor, né? Mas então só não tem assim nenhuma pergunta de provocação profunda por não estar estudando tanto o assunto, mas do que eu entendi, esse limite do que é que o terceiro que ingressa no lugar do outro, o tipo de defesa que ele pode fazer, ou digamos assim, o tipo de preclusão que ele herdaria, o que seria o limite não é se aquela exceção que ele pode opor, aquela defesa que ele pode opor, se a defesa dele, pessoalmente dele, ou do outro. O ponto seria se aquilo teve a oportunidade de ter sido alegado antes e não foi, ou se não houve a oportunidade. Então, às vezes não houve a oportunidade porque a pessoa que figurava antes não teve essa oportunidade processual, ou às vezes, na oportunidade que ela poderia se defender, aquilo não era a causa que ela poderia ter colocado. Então, tanto numa situação como na outra, a pessoa que ingressa pode fazer isso. Agora, se quem ele substituiu teve a possibilidade de ter alegado aquilo e não fez, essa preclusão, digamos, ela é repassada para quem ingressa no lugar dele, seria isso. Eu adoro quando eu apresento a doutora Isabelle, porque ela sempre consegue sintetizar as coisas que eu estou pensando de uma forma mais clara. Não esqueço da apresentação que eu fiz de partes terceiros no mestrado, durante a cadeira, que foi algo que me ajudou muito também na pesquisa. Mas é exatamente isso. O fato de, por exemplo, de eu definir que C pode alegar uma exceção pessoal que ele herda de B, somente se dá na situação em que B não contestou, não teve a oportunidade de fazer isso. Se ele contestou e não o fez, perdeu-se essa oportunidade exatamente em decorrência dessa preclusão que é destino do próprio processo. E por que eu me importei de tratar dos fatos de C, das exceções pessoais de C? Porque sobre elas, B não podia ter alegado. Mesmo que B tenha contestado, que teoricamente o sucessor não pudesse mais alegar nada, porque o sucessor recebe o processo no estado em que ele se encontra, para ser, aquele é o momento de opor. Era um fato novo que não pôde ser oposto antes. Então, é exatamente isso. Exatamente isso. Duda colocou aqui no chat, já havia um caso em que o juiz acolheu a suspensão do processo só contra a sociedade que ingressaria no IDPJ. Contra o executado originário, poderia ser praticados atos constritivos. Curioso, porque eu não sei se isso é, assim, se não só se fosse uma situação que realmente não há interpenetração de forma alguma, mas poderia ter algum impacto negativo também, né, em relação a bens comuns, não sei. O IDPJ, eu acho que ele realmente tem que ser objeto de uma dissertação própria. Eu não consegui escrever o capítulo sobre isso ainda, porque é informação demais, e eu fico realmente selecionando o que tem a ver mais com o meu objeto de pesquisa, para fechar mais o assunto. Mas se bem não tinha essa exceção, daí o fundamento perde sentido. Se a intervenção é voluntária, podemos colocar na conta do receber no estado em que ele se encontra, mas e para quem acha que não deve ser assim? Calma, ali são duas perguntas, né? Val, desculpa, só voltando para a questão de Duda, de suspender só uma parte e a outra prosseguir. Eu já pensei sobre isso também e eu tenho uma dúvida. Se o IDPJ não pressupõe que haja, teria que pensar em todos os casos de direito material, mas se não é necessário que haja esgotamento patrimonial para que haja desconsideração da personalidade jurídica, né? Se isso não é um elemento necessário, porque se não há esgotamento, para que eu vou instaurar o IDPJ? E se há esgotamento, como é que eu vou prosseguir a execução contra aquele que não tem patrimônio, né? Então, é um dilema que eu ainda estou refletindo também, e pode ser que eu esteja num alvo errado, mas ainda preciso pensar um pouco sobre isso. É um ponto que acho que merece reflexão de todo mundo. Mas, desculpa, era interrupção só para não deixar de falar isso. Fala aí. Lia está perguntando, se bem não tinha essa exceção, daí o fundamento perde sentido. Mas eu não entendi muito bem, Lia, o que tu estás querendo dizer. Se bem não tinha essa exceção, eu estou tratando exatamente se a exceção é somente de C, por que C não poderia se defender alegando ela? Entende? A minha defesa na dissertação é de que ele poderia, de que há disponibilidade fática, desde que ele não amplie o objeto da demanda no sentido de pedido novo,
que ele possa se defender em nome do contraditório adequado, inclusive alegando essas pessoas que lhe digam respeito, que não poderiam ter sido alegadas antes porque a B não cabiam, de fato. Ah, tá. Se a intervenção é voluntária, podemos colocar na conta do receber no estado em que se encontra, mas para quem não acha que deve ser assim, que acha que não deve ser assim. Assim como, não, também preciso que tu me diga, eu não entendi exatamente a pergunta. Não, quando eu disse Na que não verdade, poderia... eu acho que ela entendeu o contrário. Ela entendeu o contrário. Você está falando de C e ela estava entendendo B. Acho que é Ah, isso. tá. Considerando que as partes são A e B e o terceiro é C, né? Acho que é Isso, isso. exatamente, exatamente. Se B tivesse contestado, o que C não poderia alegar são as exceções pessoais que diziam respeito a B, porque teria sido esgotada a possibilidade de fazê-lo. Acho que a participação do adquirente é obrigatória. Em relação à alienação da coisa litigiosa, Elia, veja, eu não sei se ela é obrigatória exatamente, porque é faculdade dele ingressar depois como assistente litisconsorcial ou não, se a contraparte não concorda. E por isso ele deveria ter a liberdade de alegar suas exceções. Eu acho que ele deveria ter a liberdade de alegar suas exceções exatamente pelo fato de ingressar no processo, e se ele ingressa no processo, ele tem que ter a participação adequada. Ingressar no processo sem ter a participação adequada, não existe assistência litisconsorcial. Pois é, termina sendo complicado, porque se ele não tem a participação adequada, a gente não pode dar andamento ao processo inserindo um sujeito sem viabilizar para ele as alegações. Léo, bola para você aí no chat. Estou vendo. Mas você conseguiu terminar de ler as questões de Lia? Ela pergunta que a questão é que, para mim, assistência litisconsorcial não existe. Eu continuo adotando, tratando como assistência Para quem não está litisconsorcial. vendo, tem uns risinhos de Lia. Né? Mas eu parei de responder porque eu acho que sim, nós estamos de acordo em relação às questões de fundo, em relação a essa necessidade de manutenção da participação. E eu precisaria conversar mais com Lia para entender exatamente como ela entende a participação do adquirente obrigatória. Eu acho que vai terminar virando uma discussão muito entre nós duas só, vai terminar não sendo muito produtivo. Por isso que eu também não entrei muito. Assim, eu só discordo que não vai ser muito produtivo, né? Pelo menos para mim, está sendo muito. Mas, Silvano, você que tem a chance de usar o microfone, se quiser fazer a pergunta, porque como vai ficar gravado e quem assiste a gravação depois não tem como ler o que está no bate-papo, se você quiser fazer a pergunta, verbalizá-la, acho que fica mais fácil. Né? Tá certo. Léo, que você tinha falado que no incidente de desconsideração, você tem dúvida se você não precisaria esgotar as tentativas de busca de patrimônio no caso da pessoa jurídica. Daí eu perguntei se não seria o caso da gente analisar em que fase que acontece a instauração do incidente, porque vamos imaginar o seguinte, se você tiver um processo de conhecimento, a gente não sabe ainda se o elemento primordial não é ainda a satisfação, né? Na fase executiva eu concordo com você, concordo plenamente, que eu acho que não teria interesse antes de você esgotar. Agora, na fase de conhecimento, ou na própria inicial de conhecimento, qualquer coisa nesse sentido, não seria, eu não sei se esse seria o elemento principal, né? E até porque também nas hipóteses... Mas você chega onde eu queria, que é a questão da adequação, né? Que é do devido processo legal. Porque se a gente for adotar a teoria menor, que é a do Código de Defesa do Consumidor, eu não preciso de esgotamento patrimonial. Uma das hipóteses de desconsideração do Código de Defesa do Consumidor é o descumprimento de normas contratuais ou legais. Basta isso. É uma das hipóteses, é bem tênue, né? E aí eu não precisaria. Mas na do Código Civil, e que agora foi alterado pela já algum
pela lei geral, né, pela lei de liberdade econômica. Pela lei de liberdade econômica, acrescentou o parágrafo 2º, que explica aí o que é confusão patrimonial, tenta deixar claro isso, ou seja, o que chamam de teoria maior, né, da desconsideração. Nesse caso, como é que eu vou instaurar o incidente e suspender o processo de conhecimento? Não, e também na lei geral, Léo, ela pegou e também acrescentou, para tentar definir o que seria desvio de finalidade, ela repete essas hipóteses de fraude à lei, de respeito ao contrato social. Então, ela acabou trazendo alguns elementos da teoria menor para a teoria maior também. Ela falou que não é desvio de finalidade, mas quando ela vai falar o que é desvio de finalidade, ela acabou trazendo também alguns elementos da outra teoria, o que leva também a essa hipótese que você está falando de adequação, que realmente precisaria desenvolver um pouco mais. É um tema que eu acho muito bacana, muito legal mesmo. Maravilha. Val, tem uma pergunta longa aqui de Dani Bermudes. Dani, eu não sabia que você estava aqui. Obrigado pela participação. Massa ter você. Se você puder falar, porque quem for assistir a gravação fica aí com o registro da sua fala. Obrigado pela participação, pela presença. Mandei mensagem que eu não queria atrapalhar o debate anterior. Bom dia a todos. Léo, Valquíria, parabéns pela sua apresentação. Bom dia, Lia, também. Sempre bom, né, ver os comentários da Lia. Na verdade, é um tema assim, que eu gosto muito, o tema da estabilização objetiva. E estudando isso há um tempo atrás, eu pensei, estudando sobre intervenção de terceiros, eu pensei, bom, a quebra da estabilização subjetiva só é um problema na medida em que isso provoca uma alteração objetiva da demanda, ou seja, dentro dos limites em que se permite a alteração objetiva, em que se permite a alteração da causa de pedido, eu posso ter a alteração subjetiva. Essa é a ideia que eu tenho. Eu queria saber se é isso que a Valquíria pensa. Eu entendi que sim, pela apresentação dela. É exatamente isso que eu penso. A gente não tem a necessidade, Dani, já é íntima, Dani. A gente não tem a necessidade de, a partir da redação do CPC, que quebra esse paradigma de rigidez que nós tínhamos antes, manter essa estabilidade subjetiva pela estabilidade subjetiva em si mesma. A estabilidade subjetiva ela só deve existir em função de garantir a estabilização objetiva quando necessário for. Entende? Basicamente essa a minha conclusão. Eventualmente, a alteração subjetiva pode ampliar o objeto de conhecimento do juiz, né? Mas não pode alterar causa de pedido e pedido. Exato. Exato. Entendi. E aí eu queria saber se você... Bom, tem algumas ideias aí, quando a gente estuda intervenção de terceiros, no sentido de que, separando esse ingresso por adesão né, ao que já foi formulado, ou mediante ação, né, redução de demanda, enfim. E umas ideias no sentido de que eu não concordo, mas no sentido de que eu poderia ter um ingresso sem redução de demandas, fora do interesse jurídico que se discute em relação à assistência. Eu queria saber se você trabalha com essa ideia. Ou seja, eu tenho alguma relação com aquela demanda que não é de interesse jurídico, ou seja, eu tenho algum fato ali que interessa, por exemplo, e eu ingresso nessa demanda porque eu tenho interesse na produção de uma prova, ou porque eu tenho interesse na certificação fática, enfim. Queria saber se você trabalha com essa ideia também ou se está fora da sua pesquisa. Não foi objeto da minha pesquisa, eu tenho conhecimento do debate, mas, assim, não foi tratado especificamente no trabalho, não. Mas, assim, quando eu faço a diferença entre acréscimo ou não de causa de pedir, é porque há situações em que o ingresso do colegitimado ele não implica a alteração de causa de pedir. Então, por isso que eu faço essa ressalva para que permita-se o ingresso do colegitimado a qualquer momento, que ele possa ampliar o objeto do conhecimento do juízo, porque ele não amplia o objeto, desde que ele não amplie o objeto litigioso da demanda em si, mas para tentar conciliar a ideia de flexibilidade com a ideia de manutenção da estabilidade objetiva em si, entende?
Obrigada, Valquíria. Também quero ver o seu trabalho. Quando você defender, se você puder me mandar, que é um tema que eu gosto bastante também. Eu que agradeço a participação, agradeço muito a pergunta. E aí, pessoal, mais alguém quer fazer alguma observação, alguma crítica, sugestão, pergunta? Bom dia, Léo. Bom dia, Rinaldo. Valquíria. Eu quero pedir antecipadamente minhas desculpas, porque cheguei logo cedo no escritório para começar a assistir a live, mas me empolguei aqui no prazo. Acabei chegando atrasado na tua apresentação. Mas aí estava acompanhando, Valquíria, as perguntas dos colegas e tuas explicações, e me influenciei também muito pelo que eu já estudei sobre o objeto litigioso do processo e aquilo que Dani estava falando agora há pouco, sabe? Quando eu li o título, e eu venho acompanhando isso aí desde a primeira vez que Léo estava divulgando essa nova atividade do grupo de pesquisa, e eu fiquei um pouco assim confuso com a ideia do que você queria trazer, porque penso eu que quando você está falando da quebra da estabilidade subjetiva, você não está, de certa forma, podendo defender uma continuação da estabilidade objetiva. Então, se eu estou pensando corretamente, mas eu perdi sua apresentação, é por isso que eu peço até desculpa se eu estiver perguntando alguma coisa que seja diferente, eu acho que a temática seria que a quebra da estabilidade subjetiva ela não tem alteração no objeto litigioso do processo, seria isso? Oi, Rinaldo, bom te ver. Faz tempo que a gente não se encontra. Agradeço a pergunta. Rinaldo, a minha percepção sobre o tema é a seguinte, que eu estava explicando no comecinho, é que a gente analisa normalmente a causa de pedir como um elemento objetivo da demanda. Só que a causa de pedir ela é essencialmente relação jurídica. Portanto, ela tem uma perspectiva objetiva, mas ela também tem uma perspectiva subjetiva. Então, é possível que, em algumas situações, a alteração subjetiva do processo acarrete, ela impacte algo no objeto litigioso da demanda. E, a partir daí, eu entendi que a flexibilização subjetiva, que hoje a gente tem como novo paradigma por conta do CPC, ela precisa conversar com a situação objetiva da demanda, porque não é em qualquer situação que é possível o ingresso de terceiro, se vai haver uma alteração do objeto litigioso fora das hipóteses previstas legalmente, a menos que nós tenhamos uma situação, por exemplo, de negociação processual, uma situação de flexibilização da própria estabilidade objetiva. Para mim, eu escolhi o tema como imbricação entre as duas coisas, porque para mim precisam estar coordenadas. A flexibilização subjetiva ela não pode existir sem essa coordenação com a estabilidade objetiva da demanda, na medida em que ela ainda é garantida pelo CPC, entende? Entendi. Eu vou pensar um pouco mais sobre o assunto. Desculpa que eu perdi a tua apresentação, mas eu estava tentando aqui identificar a partir do que o pessoal perguntou, sabe? Mas eu tenho até um pouquinho de dificuldade porque eu trabalho um pouco mais com o objeto litigioso do processo, não considerando muito pedido e causa de pediça, mas afirmações que são apresentadas pelas partes. Então, eu já isso trabalho, aí dá de certa eu já tomo como premissa um conceito diferente, de que realmente o objeto litigioso é pedido e causa de pedir, e as alegações se inserem no objeto do conhecimento do juízo. É por isso que dá um pouquinho assim de distinção daquilo que eu estou pensando, sabe? Mas eu vou conversar contigo em particular para poder mostrar essa ideia de afirmação da existência de direito. Vai ser importante para mim, Rinaldo, não deixa de falar comigo, não. Pronto, eu vou pegar aqui teu contato, vou ligar para ti e te explicar isso aí direitinho. Mas, enfim, parabéns aí pela conclusão do mestrado. Você foi uma brilhante aluna. Gostava sempre quando você participava das aulas, porque realmente trazia boas provocações. E estou ansioso também para ler a sua dissertação e poder aprender um pouco mais aí sobre estabilidade subjetiva e sua repercussão na estabilidade objetiva também. Né? Veja que coisa boa. Rinaldo já está usando o verbo no passado e já está aprovando você, né? Por mim já está aprovado. Né? Você já é mestre, né? Olha aí, coisa boa. Oh, meu Deus. Lia fez uma observação que coincidiu com a minha impressão, né? Rinaldo tem empolgação com o prazo, coisa boa.
Mas tem uma pergunta interessante aqui de Silvano, que a impressão que ele teve é que a pergunta de Rinaldo se aproxima da crítica de Lia sobre o objeto do processo versus objeto litigioso. Da necessidade que eu fizesse essa distinção, de fato, para poder esclarecer, para possibilitar a minha conclusão, inclusive, senão fica complicado. Gabi, estás mudo aqui para a gente. Calma. Alô, alô? Todo mundo me escuta agora? Agora sim. Pronto. Foi mal, pessoal. Eu tive problemas técnicos. Mas o que eu estava dizendo quando eu estava no mudo era que eu estava compartilhando do sentimento de Rinaldo, de que eu estou mais aqui para aprender do que para qualquer outra coisa. De fato, esse é um tema que recentemente despertou meu interesse, porque eu tenho me interessado bastante sobre o tema da imparcialidade do juiz. E a gente até já chegou a conversar pontualmente, não foi, Val, a respeito da alteração subjetiva da demanda e em que medida isso impacta na imparcialidade do juiz e em como o eventual impedimento no processo também pode ensejar a quebra da estabilidade subjetiva. E aí, na verdade, eu queria mais provocar, não sei se você chegou a refletir, faz tempo que a gente conversou, acho que foi no primeiro lockdown, mas eu queria mais te provocar sobre se eventual impedimento surgido, um superveniente impedimento surgido no processo em virtude do ingresso de um terceiro, enfim, uma sucessão empresarial, não consigo pensar agora numa hipótese específica, mas se essa situação, de alguma forma, altera o objeto litigioso do processo e seria, no seu entender, uma hipótese de quebra da estabilidade subjetiva da demanda, algo que nós poderíamos nos preocupar. Assim, eu não sei o que você entende a respeito. Gabi, é um assunto que foi o que a gente conversou ano passado, né, que realmente estava me inquietando, que era o seguinte: imagine a situação em que eu tenho uma demanda entre, por exemplo, aqui em Recife a gente tem uma faculdade chamada FBV. A faculdade ela é adquirida por um grupo empresarial maior, por exemplo, adquirido pela Estácio. Só que o juiz, ele é professor da Estácio. Então, a gente teria uma situação de parcialidade, a partir daí deveria ser reconhecido o impedimento do julgador ou não. Ou a gente deve entender que isso ultrapassa a esfera da vontade das partes. Claro que não houve a aquisição de uma faculdade simplesmente para provocar o impedimento do juízo e a sua saída ou não. Eu não tinha parado para pensar sobre a perspectiva da possibilidade de alteração do objeto litigioso em razão disso, em razão dessa sucessão empresarial, porque na sucessão empresarial em si, há a alteração da causa de pedir para o ingresso do terceiro, mas isso não impacta na relação jurídica que está sendo discutida necessariamente. Porque isso me veio agora, sabe? Na verdade, eu vou fazer como o Léo diz, eu estou no gerúndio. Então, o que a gente estava falando aqui sobre a alteração do objeto litigioso e a necessária diferenciação entre o objeto litigioso do processo e o objeto do processo em si, me fez pensar em talvez nessa possibilidade e aí eu queria compartilhar com você para ver se você também conseguia me ajudar a pensar numa saída. Eu achei importante, porque eu não tinha tido essa perspectiva ainda de analisar sobre essa ótica, se há
uma alteração do objeto litigioso em virtude dessa associação empresarial do ponto de vista do impedimento do julgador que daí adviesse. O que eu posso dizer que eu concluí durante o trabalho é que, de fato, quando a associação empresarial, a associação processual em si, inaugura-se a necessidade de um novo juízo a respeito da parcialidade do julgador, sim. Isso é fato, entende? Então, assim, mesmo no caso em que derive da manifestação da vontade das partes. Mas, assim, é curioso que ontem eu estava pensando sobre o assunto e me surgiu também outra situação. Imagine que eu sou autora ou ré numa demanda e venho a falecer. Mas o meu filho que vem me suceder, ele é genro do juiz, é amigo íntimo do juiz. Isso, a minha morte, ela poderia gerar uma situação em que há impedimento depois com a sucessão dessa pessoa que vem em meu lugar. Ou eu poderia dispor em testamento, é viajado, mas eu poderia dispor em testamento para alguém que geraria o impedimento do juiz, nesse caso, de dizer que aquele meu direito passa para alguém em testamento, que geraria o impedimento do julgador. Eu ainda não consegui concluir nada a respeito disso, além do fato de que há necessidade desse juízo de parcialidade, independente de qualquer coisa nesse momento. Mas eu confesso que é um ponto que ainda está dormindo junto comigo, não consegui concluir. Mas são provocações muito importantes essas suas, Val, assim, só mostra que a sua pesquisa aí está de vento em popa. Eu também compartilho dos colegas de que eu estou bastante ansiosa para ler o trabalho final. Obrigada, Gabi. Eu queria aproveitar o ensejo para dizer que na PPGD aqui nós somos privilegiados, porque é uma turma muito seleta, os colegas são incríveis e a orientação de Léo foi fundamental no trabalho. Agradecer a oportunidade de poder falar para vocês, de ter vocês comigo aqui hoje e, com certeza, aprender e suscitar mais questionamentos para o meu trabalho, para que ele saia ainda mais completinho no final das contas. Obrigado, Val. Eu, na verdade, sou muito sortudo de ter... Eu tenho a boa aventura, né, de ter bons alunos dedicados, interessados, competentes. Isso me faz mais aprender do que ensinar, né? O processo de aprendizado é constante, né? E ter alunos como vocês me engrandece bastante e me deixa cada vez mais animado, né? Bom, eu queria agradecer a todos. Não sei se alguém tem mais alguma questão para fazer, mas eu achei que foi ótimo. Valquíria pôde expor aí suas ideias, refletir. Quando a gente fala, termina tendo insights bons, né? Termina desenvolvendo melhor a ideia e tendo boas luzes. Foram questionamentos interessantes que vão certamente aperfeiçoar ainda mais o trabalho. Rinaldo já considerou concluído, aprovado, mas ainda falta aí a defesa, o depósito da defesa. E quando for ocorrer, a gente divulga. Estaremos ainda no ambiente virtual. Eu sou sempre otimista, mas acho que a atividade presencial no âmbito universitário não volta esse ano, mas estou esperançoso de que próximo ano estaremos no ambiente presencial. E aí a gente depois disponibiliza o link para a defesa. Quem quiser prestigiar a Valquíria, vai ser muito importante ter todos aqui. Val, palavras finais. Só agradecer, reiterar o agradecimento à presença e paciência de todos e espero vocês também na defesa, gente. Maravilha. Valeu, gente. Então, até a próxima. Sexta que vem teremos Arthur Nébias sobre o artigo 15 do Código, né? A aplicação do Código de Processo Civil aos processos administrativos. Tem uma questão federativa importante que a gente vai discutir. No processo administrativo federal é fácil discutir isso. A gente quer saber como é no processo administrativo estadual e municipal, né? Diante da questão federativa, como é que se aplica o Código de Processo Civil. Então, uma dissertação que também está se concluindo, né? Já foi qualificada, e Arthur tem aí uma série de questões interessantes para a gente discutir. Então, se vocês puderem estar também na próxima sexta, né, no mesmo horário, será ótimo contar com a participação de vocês mais uma vez. Obrigado.
Bom final de semana a todos, se cuidem. Próxima semana estamos aqui novamente.